Olá, sabe aquela imagem do Miyakoto, das miçangas e o fio invisível? Acho que ela diz muito sobre a nossa cultura, né? A gente vê o colar todo bonito, mas raramente percebe o fio africano que está ali costurando tanta coisa no Brasil. E hoje a nossa conversa vai um pouco por aí, mas olhando bem para o comecinho da vida escolar. Como é que a educação infantil lida ou não lida, né, com a história e a cultura africana? A gente pegou um artigo bem interessante que analisa a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, sabe? E compara com a Lei 10.639. Exato. A ideia aqui é investigar se o currículo oficial para os bem pequenos, se ele realmente dá conta do recado, sabe? Se oferece as ferramentas para a gente trabalhar as relações ético-raciais, para combater o racismo estrutural. Aquele que está meio embutido nas estruturas, né? Como a lei de 2003 queria. Será que esse fio está sendo tecido desde o início? Pois é, e falando nessa lei, a 10.639, ela foi super importante, tornou obrigatório ensinar a história e cultura afro-brasileira e africana. Mas no fundamental e no médio. Aí que está a questão. E a educação infantil, a primeira etapa de todas. Parece que ficou meio de fora dessa obrigatoriedade direta na lei. Por que será, né? Hum. E essa aparente ausência, essa brecha, ela é bem significativa, porque a educação infantil é um momento, assim, crucial. É quando a criança está formando a identidade dela. Aham. Ignorar essas discussões logo de cara pode acabar reforçando, às vezes sem querer, o racismo estrutural e aquela visão muito focada na Europa, né? Uhum. Que alguns autores chamam de educação eurocêntrica. A gente meio que é produto disso muitas vezes. E olha, já tem estudos mostrando que, hoje em dia, a negação da educação para a população negra acontece muito por aí também. Currículos que não representam, que não incluem a história e a cultura dela. Faz todo sentido. E aí, quando a gente olha para a BNCC, que é o documento que deveria guiar essa etapa infantil, o que essa análise do artigo que a gente leu encontrou? Ela ajuda a preencher essa lacuna da lei ou nem tanto? Então, a pesquisa mostra que a BNCC até menciona coisas importantes, sabe? Tipo, respeito às diferenças físicas, valorizar o corpo, respeitar culturas diferentes. Tem lá uns objetivos gerais nesse sentido. Ok. O problema é que é tudo muito vago, muito genérico. Falta uma direção clara, sabe? Para incluir mesmo a temática afro-brasileira em todos os campos de experiência. Por exemplo, em artes ou na parte de linguagem, de imaginação, fica faltando. Ah, entendi. Na prática, o que acontece? Fica muito por conta do professor, da iniciativa dele, de fazer essa conexão. Pegar um objetivo geral lá, tipo, pesquisar a história da família, e ligar isso com a questão étnico-racial, com a cultura afro-brasileira. Essa fragilidade no documento oficial é um ponto bem importante. Ele meio que abre uma porta, mas não garante que a gente vai passar por ela, entende? Entendi. É, fica muito no se o professor quiser, se ele tiver tempo, se ele souber como. E aí, quais são as consequências disso lá na ponta? Para as crianças mesmo, no dia a dia da escola. Imagino que os professores também sintam o impacto, né? Exatamente. As consequências são várias e preocupantes. Primeiro, como alguns pesquisadores apontam, isso pode acabar passando a ideia de que só o que vem da Europa é que é relevante, que é importante. Hum. Fica muito mais difícil construir uma educação antirracista desde pequeno, né? E sim, para os professores é uma barreira enorme. Muitas vezes falta formação específica para isso, falta material didático que ajude, falta tempo para planejar junto com os colegas, coisas que a Nilma Gomes, por exemplo, já falava há bastante tempo. Claro. E a gente não pode esquecer uma coisa fundamental. O currículo não é algo neutro, técnico, nada disso. Ele é um espaço de poder, né? Onde identidades são produzidas, são formadas. A forma como a BNCC está hoje, com essa falta de clareza, pode acabar mantendo as coisas como estão, perpetuando certas exclusões. Então, o que fica claro é que o currículo que está só no papel, o prescrito, como a BNCC nesse caso, ele não basta. O que importa mesmo é o currículo vivido, o que acontece de verdade na sala de aula, no cotidiano. E essa falta de inclusão explícita da educação infantil lá na Lei 10.639 acaba prejudicando, sim, as práticas antirracistas desde o início. Certo.
Então, para a gente amarrar aqui o que a análise desse material nos mostrou, parece que tem um espaço bem grande entre o que a Lei 10.639 queria, valorizar a história e a cultura afro-brasileira e africana, e o que a BNCC de fato orienta para a educação infantil. Falta ali um direcionamento mais firme, mais específico, né? Exato, é bem isso. E é crucial a gente lembrar que o currículo é sim um território político, como diz o Tomás Tadeu da Silva. Para a gente combater o racismo de verdade, não adianta só o que está escrito no papel. É preciso desafiar ativamente o que alguns autores chamam de monocultura da branquitude. Monocultura da branquitude. É, aquela ideia que está tão naturalizada que a visão branca é a única que vale, é universal, né? Isso mostra que, bom, precisamos de uma ação mais intencional mesmo, de todo mundo que está envolvido com a educação. Com certeza. E fica então uma pergunta no ar, uma provocação que o próprio artigo levanta, né? Se os currículos não sugerissem claramente para a gente estudar a história da África por um outro olhar que não seja só o do colonizador, será que isso ia acontecer mesmo nas escolas? A educação é uma ferramenta muito poderosa, né? E a responsabilidade de valorizar toda essa riqueza da cultura africana, afro-brasileira e de desmontar o racismo, essa é a nossa, de toda a sociedade. É algo para a gente pensar bastante.